O Pop Verso está no ar hoje comigo, Jair Nascimento. Estou aqui enquanto a Mari está de férias e eu já começo te fazendo aquela pergunta de milhões. Você aí gosta de jogar videogame, algum joguinho no celular? Aqui no Brasil, a maioria das pessoas diz que sim. A gente vai conversar sobre isso com o Marcelo Tavares, que é o fundador da Brasil Game Show. Hoje também a gente vai falar sobre uma polêmica com uma marca de calçados. Essa marca lançou uma coleção inspirada em estampas africanas, mas escolheu uma mulher branca como garota propaganda. Bora lá? O Pop Verso deu start e está pronto para o jogo. Você joga videogame? Gosta de algum joguinho no celular? Se você respondeu que sim, você não está sozinho não. Pelo contrário, tem muita gente no seu time. No Brasil, mais de 74% das pessoas têm o hábito de jogar. Aí, se a gente olha para o mundo todo, são mais de 3 milhões que se consideram gamers. E quando a gente fala de faturamento, aí sim esse jogo tá bom, viu? Só nesse ano esse mercado pode movimentar quase 200 bilhões de dólares. Como esse mercado ficou tão grande assim? Por isso que eu vou conversar com o Marcelo Tavares, que é fundador da Brasil Game Show, que é a maior conferência de games da América Latina, e o evento começa nessa quinta-feira aqui em São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, um prazer aqui participar com vocês e esse espaço, né, para falar de games, que é sempre muito positivo. É uma volta com tudo depois de um período de pandemia, né? Então, a pandemia, é claro, foi um período que foi muito delicado, mas para os games, de certa forma, foi positivo, porque a gente tinha no Brasil 67 milhões de jogadores antes da pandemia e agora a gente tem 101 milhões de jogadores. Muita gente que não jogava passou a jogar e conseguiu, através dos games, viver num mundo virtual aquilo que não dava para a gente fazer no mundo real. E acho que a BGS esse ano é a volta de tudo isso, né? A volta ao presencial, né? Eu estou até com os dados aqui, eu quero que você conte para a gente um pouco desse mercado. Ó, a maioria dos games brasileiros, a gente está falando de 43%, jovens entre 16 e 24 anos, né? Uma molecada que adora jogar. Nessa pesquisa também a gente vê que tem muitos eventos, gente montando um time para esportes. Como que é a sua avaliação? Esse mercado tem espaço para mais crescimento aqui no Brasil? O Brasil ainda pode crescer muito em faturamento. Nós somos o 5º país no mundo em número de jogadores, mas em faturamento é o 10º. Então, é claro, cada vez mais, se nós tivermos um conteúdo que vai de encontro àquilo que o gamer no Brasil quer, a gente pode crescer muito. O Brasil pode crescer na área de desenvolvimento de jogos, nos e-sports, né, todo o cenário competitivo. Então, é um mercado muito mais amplo e diversificado do que as pessoas imaginam. O mercado de games é um mercado muito sério que tem muito potencial aqui no Brasil. Bem, nem sempre o dólar ajuda, quando fica um pouquinho alto, acaba encarecendo o preço quando você vai comprar um videogame ou qualquer produto do gênero. Isso, na sua opinião, é um dos fatores que ajuda a quase a metade da preferência das pessoas aqui no Brasil gostarem do uso do celular para jogar os games, ou existe algum outro fator que interfira? Eu acho que o celular ele foi uma grande sacada, né, da indústria de games e foi algo que ajudou muito o Brasil a crescer nesse cenário. Então você tem hoje um mercado que ele é praticamente dividido em partes iguais, onde você vê ali o celular muito presente, muito fácil, muito acessível, os jogos para computador também, como o PC ajudou, né, a democratizar os games, e os consoles continuando. Você tem, o público continua jogando no Nintendo Switch, continua jogando no PlayStation, mas você tem outras plataformas mais acessíveis para quem não pode ter uma máquina dedicada a games em casa. E hoje em dia, o que também impulsiona muito o mercado no Brasil são os jogos online, né? Claro que quando você teve o advento dos jogos online há alguns anos atrás, isso fez com que as pessoas jogassem mais e mais, usassem o game como uma plataforma de encontro, né? Para poder se conectar com os amigos, para poder interagir. O brasileiro também ele gosta muito do competitivo, né? Então, quando a gente olha para o cenário de esportes, como a gente tem jogadores profissionais talentosos aqui no Brasil e como cada vez mais o Brasil é destaque no cenário mundial nessas competições que são altamente profissionais. Muitas vezes reúnem um público maior até do que o público dos esportes tradicionais. Só quem sabe o sabor que é jogar de dois, um fliperama, online. É muito bom, é muito bom, muito bom. Marcelo, o que a gente pode esperar na BGS como grande novidade? Tem algum título que o mercado possa trazer como uma promessa? Olha, eu tô com uma expectativa muito grande em relação ao lançamento da Capcom, que é o Street Fighter VI. Então, Street Fighter VI chegando aqui no Brasil antes do seu lançamento, que vai acontecer só em 2023. Eu que jogo lá desde as primeiras versões no arcade. A expectativa minha, pessoal, é muito grande. E no evento também, né? A gente tem uma área toda dedicada a receber esse público. Os produtores do jogo vão estar presentes. A gente tem também uma expectativa muito grande do público em relação a algumas presenças internacionais.
Então, por exemplo, né, o Iizuka, que é o produtor do Sonic, e o Sonic que rejuvenesceu, né, o seu conteúdo, tudo, né? voltou com tudo, né, no cinema, nos jogos, em todas as plataformas. A primeira vez na América Latina que o produtor do Sonic vai estar aqui conosco. Você deu 2 títulos que estão aí no mercado desde o final da década de 80 e bombaram na década de 90, né? Na sua avaliação, tem uma possibilidade de nostalgia muito forte, de retro game, de versões novas? Eu vejo que tem algumas coisas como Street of Rage que refizeram. É o caminho esse? É bem legal você citar isso, porque tem algumas franquias, alguns títulos que permanecem com sucesso por muitos anos. Você vê a série FIFA da mesma maneira, você percebe que o título, quando ele é bom e quando ele consegue reunir uma legião de fãs, ele permanece, né? É claro que ao lado desses títulos, você vê outros fenômenos mais recentes, como o Free Fire, super acessível nos celulares de todo mundo e com competições acontecendo dentro do evento também. O próprio, né, a gente tem equipes, né, internacionalmente conhecidas, como as equipes da Loud, do Fluxo, e aí a Loud acabou de ser campeã mundial de Valorant, presente também no evento, com grande destaque, com competição. Então acho que há um pouco das duas coisas. Tem títulos que há muitos anos fazem sucesso e continuam. Sim. O próprio CSGO, né, o Counter-Strike, é um título que está há muitos anos, desde a febre das Lan Houses, e ainda é super famoso, super jogado no mundo inteiro e no Brasil nem se fala. Pra gente encerrar, Marcelo, faz o serviço da Brasil Game Show pra gente aí, local, dia. Então, a Brasil Game Show, ela acontece aí de 6 a 12 de outubro no Expo Center Norte, aqui em São Paulo, e reúne aí todo o espaço, né, do Expo Center Norte disponível para receber, acho que numa grande festa, uma grande celebração da cultura dos games. Tem o nosso site, que é o bgs.com.br, onde você consegue comprar o seu ingresso antecipadamente. Valeu, Marcelo, muito obrigado pela sua participação e a gente continua o Pop Verso porque jogo online não pausa. Um dos cenários mais importantes da série Stranger Things vai estar disponível em breve na plataforma de hospedagem do Airbnb. É a casa da família Byers. O imóvel onde a série foi gravada fica no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e foi vendido recentemente por $300 mil, mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Segundo o site TMZ, o imóvel estará em breve na lista do Airbnb. Outros imóveis de séries e filmes também estão disponíveis na plataforma. Por exemplo, a casa da Bella no filme Crepúsculo e o apartamento de Carrie Bradshaw, da série Sex and the City, em Nova York. Você está acompanhando a série Mulher Hulk no Disney Plus? A atriz Tatiana Maslany faz o papel da advogada Jen Walters, que de vez em quando se transforma na Mulher Hulk. A gente sabe que essas séries de super-heróis estão cheias de efeitos especiais. Agora, uma foto dos bastidores surpreendeu as fãs. Na imagem, a Tatiana Maslany está ao lado da dublê dela na série, que é a Majiro Araya. E a diferença de altura entre a atriz e a dublê impressiona. No Twitter, a Majiro contou que também é atriz e que não faz cenas de ação. Na verdade, ela é só dublê de corpo da Mulher Hulk. Isso significa que ela é usada como uma referência de altura para marcações no cenário e de posicionamento de câmera, por exemplo. Na última semana, a marca de calçados Arezzo foi criticada nas redes sociais. Isso porque a Arezzo lançou uma coleção inspirada em estampas africanas, em parceria com a marca de roupas Meninos Rei. E a garota propaganda escolhida para a campanha foi a influenciadora Jade Picon, que é branca. Para celebrar os 50 anos da marca, a Arezzo fez colaborações com 5 nomes da moda, relembrando sucessos de cada década, começando pelos anos 70. O primeiro post da campanha diz o seguinte: a Jade Picon estrela os anos 70 com a icônica releitura da Annabella Arezzo. Os estilistas da Meninos Rei trouxeram elementos da cultura africana em cores vibrantes e textura marcante, com a proposta de criar uma sandália que traduz os códigos da marca: ousadia, autenticidade, beleza e representatividade. Várias pessoas usaram as redes sociais para acusar a marca de racismo por escolher uma mulher branca para ser o rosto de uma coleção baseada na moda africana. Em nota, a Arezzo diz o seguinte: neste momento erramos querendo acertar. Pedimos desculpas. Apesar de atentas à diversidade em nossas campanhas, equipe e compromissos com a sociedade, nos descuidamos nas vinculações entre as marcas e artistas. E a empresa ainda pontuou: repudiamos todo tipo de discriminação e preconceito em qualquer instância.
Por isso que a gente está aqui no nosso estúdio com a Letícia Vidica, jornalista responsável pelo CNN no Plural. Tudo bem, Lê? Tudo bem, bom estar com você aqui hoje. Bom estar com você também. Vamos falar bastante sobre esse assunto. Então, para a gente começar aqui, claro, a gente fez uma introdução, mas contextualiza para a gente os bastidores, a estrutura dessa história e dessa polêmica, por favor. Vamos lá, Jairo. Começou, toda a polêmica está por conta do redesenho dessa sandália icônica da Arezzo, que foi feita por essa marca que você falou, que é a Meninos Rei, que é uma marca de Salvador, com 8 anos de existência, feita por 2 irmãos, o Céu e o Júnior Rocha. A gente foi conversar com eles sobre a marca, né? Porque tanto está se falando dessa sandália e tal, mas quem são esses dois que criaram, né? E é uma marca com quase 8 anos de existência, como eu disse, tradicionalmente eleva sempre a ancestralidade, a cultura do povo africano. O próprio Júnior falou pra gente que é uma marca que protagoniza o povo preto. Então, eles redesenharam um ícone da Arezzo, que era uma sandália Anabela, com toda essa estética africana. Então, foi isso que foi feito. E na hora de colocar alguém ali para ser a garota propaganda, colocou-se uma mulher que não é negra, uma mulher branca, vestida com roupas com estética africana, com a sandália com toda a estética africana e seu design africano, e aí gerou essa polêmica toda nas redes sociais que a gente viu. Quando surgem situações como essa, não só especificamente essa, fala-se do tal do Black PR. Explica pra gente o que é e como isso pode estar ligado em polêmicas também que envolvam campanhas de publicidade. Isso é uma coisa bem interessante e polêmica também, né? Mas é importante pensar. Você aí, preto, preta e aliado da diversidade. Já parou para pensar que às vezes surgem umas polêmicas ligadas ao mercado de publicidade e você pode estar emocionalmente tão envolvido com a polêmica que acaba ajudando a divulgar ainda mais aquele produto? Sobre isso eu conversei também com o Ian Black. Ele é um publicitário, dono de uma agência também, que levantou essa polêmica nas redes sociais e é de se pensar. Ele chama isso de Black PR porque seria uma maneira de você fazer um trabalho emocional não remunerado. Ou seja, cria-se a polêmica, a marca cria, não posso dizer que é o caso desta marca, mas algumas criam a polêmica, você vai lá, que absurdo, não sei o quê, tal, e, na verdade, está sendo feita uma publicidade indireta. Porque no mundo como hoje, não dá mais para dizer que, putz, erramos e peço desculpa. A gente fala muito sobre isso, Jair. O tempo todo a gente está aqui falando, letrando. Então, precisa ficar muito atento, né? E essa é uma das questões, que às vezes a gente pode estar sendo usado indiretamente por uma certa campanha, enfim, que algumas marcas fazem. Não dá para dizer quem faz, quem não faz, mas é só uma estratégia que é importante a gente prestar atenção. Eu sei que tem um termo que se usa bastante, principalmente nos movimentos negros, que poderia dar uma tese, né, de sociologia, de antropologia, que é apropriação cultural. Eu peço esse esforço, tenta explicar para a gente de forma condensada o que é e se a gente pode entender que, nesse caso, isso está acontecendo ou não. É outra polêmica, né? Apropriação cultural, o que é, para quem não sabe? É quando você vai lá, pega um elemento, a cultura de um outro povo e se apropria dela e faz uso daquilo. Qual é o problema? Eu não posso usar o turbante, eu não posso usar não sei o quê. A polêmica toda é, quando a gente se apropria, os especialistas dizem que a apropriação cultural é um elemento de dominação também. Existe um povo dominante, povos entendidos como minoritários ou inferiorizados, então vou lá, pego a cultura daquele povo e uso, e o problema está onde? Onde você exerce, quando você usa isso de forma lucrativa também e apagando toda aquela história. Então o que acontece? Você vai lá, que legal, vamos exaltar tal cultura, só que na hora de colocar alguém ali, o protagonista daquela história não aparece, você apaga a história dele. E você está fazendo isso de uma maneira lucrativa. Então, você lucra em cima de uma cultura, ganha dinheiro e apaga completamente quem deveria estar ali. Mas e na hora de colocar os negros ali para se exaltar também? Eles estão lá? Então, essa é a questão da apropriação cultural que a gente tem que parar muito para pensar. Eu me lembro que eu fui ver pessoas negras em publicidade, assim, para valer, em volume, só quando fui para fora do Brasil. Aí lá você vê, né, inclusive no continente africano, né, porque em outros lugares não. Mas, Lê, você conversou com publicitários sobre isso, não foi? Conversei, a gente foi ouvir o pessoal do Publicitários Negros, que é um grupo que funciona nas redes sociais, um grupo de networking. Eles estão aí para quê? Para conhecimento, capacitação e fortalecimento. E eles explicaram um pouco para a gente do porquê que é importante a gente ter publicitários negros nos bastidores, porque só antes a gente chamar aqui, a gente precisa ter publicitários negros em todo o processo de criação, mas também em cargos de decisão, porque na hora de assinar a campanha e dizer ela é válida, qual é a voz que está falando isso? A gente só tem hoje aqui numa pesquisa
15% de negros nos cargos de decisão dentro das agências publicitárias, diretores e cargos estratégicos, e 30% na base de colaboradores. Então, é importante. Mas vamos ouvir lá o que o pessoal do Publicitários Negros falou pra gente. Existe um debate de longa data sobre o quanto as marcas precisam ser intencionais para serem de fato antirracistas. E ter uma marca com a dimensão e o peso da Arezzo, construindo sem nenhuma intencionalidade, mostra que o racismo estrutural ainda é muito propagado por elas. Porque quando na idealização de um produto e de uma campanha que poderia mostrar todo o talento de profissionais negros de diversas áreas junto a essa marca e que poderia ter uma modelo negra conectada com esse produto que é histórico, e eles vêm e colocam a Jade Picon com essa vestimenta que remonta, sabe? Todo um resgate, que tem toda uma trajetória de resistência cultural. A gente consegue entender que o racismo está tão enraizado quanto a apropriação cultural. Isso demonstra, sem dúvida, que além de ter times diversos, a gente também precisa ter um processo de escuta e de letramento racial efetivo dentro das empresas. Sobre esse assunto, a gente encerra e agradeço a presença aqui, Letícia. Eu que agradeço, que a gente continue discutindo sempre, né? E se incluindo nos espaços de poder, porque é importante. E a gente não precisa mais discutir isso, quem sabe? Exatamente. Né? E só para encerrar, se pretos sabem comprar, a gente também sabe vender. Hora de falar sobre eleições. A formação do próximo Congresso Nacional já está definida. 14 estados e o Distrito Federal também já elegeram o governo no primeiro turno. Agora, 12 estados ainda têm que definir o nome de quem vai comandar o governo pelos próximos 4 anos. E no segundo turno das eleições desse ano, que acontece agora no dia 30 de outubro, também será decidido o presidente do país. Muita gente ainda tem dúvidas sobre essa votação. Por isso que eu estou aqui com a Flávia Martins, da CNN Future, que está para contar para a gente como é que vai funcionar todo esse processo, né, Flávia? Tudo bem? Certo, tudo bem, gente. É que às vezes as eleições podem parecer alguma coisa super complicada, assim, mas na verdade é bem fácil e a gente consegue explicar bem rapidinho tudo que tem que ser feito certinho, né? Então, para a gente começar, como é que funciona essa história de segundo turno? Por que tem? Certo, segundo turno acontece porque a gente tem um sistema de majoritário de 2 turnos. Então, o que acontece? Temos vários candidatos. Se nenhum consegue a maioria absoluta, que é metade dos votos mais um voto, a gente vai para o segundo turno. Nesse segundo turno, com 2 candidatos, o que tiver a maioria dos votos, aí não importando se é mais da metade ou não, é eleito. Teve gente, por exemplo, que não votou agora no primeiro turno por diversos motivos, né? Justificou, estava viajando, não quis ir. Pode votar no segundo? Pode sim, votar no segundo não tem problema nenhum, gente, é bem simples. Basta ir lá votar, porque a Justiça Eleitoral, ela vê cada turno como uma eleição independente. Então, não pude votar no primeiro turno por X motivos, enfim, não importa. Segundo turno, você pode chegar lá, basta saber sua sessão eleitoral, pegar o título de eleitor, o e-título, enfim, um documento com foto, chegar lá e votar normalmente. Não precisa se preocupar com justificar ainda, mas vai ter que justificar depois. Flávia, como é que faz quem está fora do domicílio eleitoral agora no segundo turno? Deixa de votar, justifica? O prazo para mudar o domicílio, o lugar para votar, terminou em agosto. Então agora não tem mais chance para isso. Se a pessoa sabia que no dia do primeiro turno ela ia estar fora de casa, fora da sua cidade, enfim, ela já tinha que ter pensado nisso antes e trocado esse endereço. Agora já não dá mais tempo e a pessoa vai ter que justificar o voto depois, então não tem como mesmo. E até uma curiosidade, se a pessoa, quem conseguiu fazer isso antes, né? Se a pessoa já mudou o endereço, se ela vai votar fora do estado, ela só pode votar para presidente, mas se ela vai votar em outra cidade, no mesmo estado em que ela mora, que tem o domicílio eleitoral, pode votar para todos os cargos normalmente. Que é a história do voto em trânsito, né? Voto em trânsito, isso. E também, quem mora fora e vem votar aqui, consegue votar aqui no dia da eleição, mas só para presidente, não para os outros cargos. E quem mora aqui e por acaso está viajando e quer votar lá fora, não consegue, nem para presidente. E se porventura a pessoa mesmo, com todas as orientações que a Flávia está passando, não votar? O que acontece? Se não votar, meu amigo, porque você não quis ou porque não conseguiu, enfim, você vai ter que justificar e tem um prazo para isso. Quem não votou no primeiro turno consegue justificar até o dia 1º de dezembro. Beleza, tudo certinho, pela internet, pelo e-título, pelo site do TSE, bem tranquilo. E quem não for votar no segundo turno também consegue justificar até o dia 9 de janeiro de 2023. E aí tem outra questão também, né? Que quem não justificar por 3 turnos seguidos, não foi votar e nem justificou, também não pagou a multa depois, tem o título cancelado. E ter o título cancelado parece algo tranquilo, assim, mas... Não, né? Não.
Não é. Você não vai poder tirar passaporte, não vai poder tirar CPF, não vai poder votar, claro. Também não vai poder tomar posse em algum concurso público se você passou, enfim. Então, gente, é melhor votar ou justificar aí dentro do prazo, né? E mesmo sendo direito, o voto no Brasil continua sendo obrigatório, Continua sendo obrigatório. Flávia, obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, acompanhem o CNN Future nas plataformas, nas redes sociais da CNN. Combinado. Faremos. Sessão fechada, votos encerrados. A arquitetura internacional está cheia de nomes de homens, todos ocidentais. O francês Le Corbusier, os americanos Frank Lloyd Wright e Frank Gehry e também o brasileiro Oscar Niemeyer. Mas é uma mulher iraquiana o nome mais procurado no Google quando o tema pesquisado é arquitetura. Nascida em Bagdá, Zaha Hadid foi a primeira mulher a ganhar o prêmio mais importante da arquitetura internacional, o Pritzker. Recentemente, em agosto, o site Art Daily classificou a Zaha como a arquiteta mais famosa do mundo. Os trabalhos dela estão presentes em 84 países. O site considera que o trabalho dela expandiu os limites da arquitetura porque ela usou formas contínuas e singulares, que criam contrastes espaciais. Zaha Hadid morreu em 2016, aos 65 anos. O Pop Verso, então, fica por aqui. Amanhã a gente volta sempre às 8 da noite no YouTube, no TikTok e 11h30 da noite na TV. Tchau!